Hoje nós vamos falar sobre o tema de aceitação pessoal, da gente se aceitar exatamente como a gente é. Seja você mesmo, faça suas escolhas. Agora, se você estiver fazendo as suas escolhas para tentar se ver no olhar do outro, aí é complicado. É claro que você não pode ser o ser, como a gente brinca, o alecrim dourado, que dane-se que os outros pensam de mim, eu me basto. E aí é que a autoestima tem um momento em que se torna narcisismo e num sentido de excludente do resto do mundo. Porque se eu me amo como sou, eu não preciso que os outros gostem de mim e, portanto, não preciso engrandecer o meu ego perante os outros, ou pior, diminuir os outros para eu me sentir melhor, que é o que o processo narcísico faz. Então, se autoestima, é você se ouvir, se escutar, acreditar que você consegue, que você se baste, que você consegue dentro da sua regra de valor, perceber que você está chegando onde você quer chegar. Eu parto do princípio que todo mundo, a qualquer momento, está tentando dar o melhor de si. Olá, você está no Arena IE. Eu sou Alessandra Gonzaga. Eu sou Marcelo do Carmo. Tudo bom, gente? Hoje nós vamos falar sobre o tema de aceitação pessoal, da gente se aceitar exatamente como a gente é. E esse tema combina muito com esse momento do final do ano, em que a gente começa a fazer comparações, a vida que eu tinha que ter tido, a meta que eu tinha que ter atingido, me comparo com as pessoas que vão sentar comigo na mesa de Natal, caso eu vá sentar numa mesa de Natal com muita gente. Talvez se eu estiver sozinho, por que não estou perto de uma mesa de Natal com muita gente? Enfim, a gente começa a se fazer cobranças internas e isso não faz bem. Isso, é claro, vai afetar o nosso emocional. Isso, aliás, é extremamente exaustivo, que foi o tema do nosso último encontro sobre essa exaustão, esse cansaço. E tem várias aqui decorrências e possibilidades que a gente começou a abrir. Antes da gente começar a gravar, o Marcelo estava falando sobre se isso é mais nos homens, nas mulheres. A gente estava nessa discussão, sabe? Não, eu queria que tu contasse do post no Instagram que você viu. Isso, então eu vi um vídeo no Instagram de uma mulher que parece ser um sotaque britânico, assim, né? Eu percebi que ela não, parecia ser de algum lugar ali da Inglaterra, pelo sotaque dela. E ela disse assim, que, bom, ela tinha 49 anos, é um postzinho curto desses rios, né? Então, se tinha 1 minuto, era muito. Mas ela estava dizendo ali que ela tem 49 anos e que ela tinha acabado... Não, desculpa, 59 anos. E que ela tinha acabado de receber um comentário de um hater, dizendo que ela parecia 89 por causa dos cabelos grisalhos. E diferente de outras abordagens que eu já vi sobre essa mesma coisa de receber um comentário de hater, eu achei muito bacana a forma como ela se posicionou. E desculpa, gente, que eu nunca mais vou achar esse vídeo, daqueles que passa no feed da gente e a gente vê, não grava, enfim. Se alguém localizar, pode até nos mandar. E aí ela diz assim, se eu tiver um cabelo pintado, eu vou ouvir que ele tá muito forçado. E que já não combina mais, como eu já tentei ter e não ficou legal. Se eu tiver um cabelo todo grisalho, como finalmente agora eu gosto, porque ele todinho tá grisalho, as pessoas vão dizer que eu me larguei. Ou vão me largar esse tipo de comentário. A mesma coisa vai acontecer com as minhas rugas. Se eu assumo as minhas rugas, significa que eu sou uma pessoa que não liga pra estética e que me larguei. Se eu sou uma pessoa que vai lá e bota um botox, então eu me rendi à moda do mundo. Enfim, daí ela finaliza dizendo assim, nunca tu vai te sentir bem atendendo outras pessoas. Tu precisa se sentir bem pelo que tu é. E você tem que se achar bonita. E eu me acho bonita como eu estou. Ainda fechou assim de boas. Então eu achei tão bacana, tão simples. Não é uma coisa assim, ela não quis causar. Ela não quis fazer uma super... statement, uma fique grisalha, né? Não. Ela diz, olha, pra mim funcionou assim. E eu me sinto bem assim. E eu acho que isso é o mais bonito, sabe? Eu achei muito bonito quando uma pessoa ela encontra a sua verdade, a sua percepção de beleza. Ela não fica tentando corresponder a um padrão. Ela pode se maquiar ou não se maquiar. Ela pode fazer um tratamento estético ou não. Mas ela não vai fazer isso para ganhar a aprovação e o amor, a percepção positiva de outras pessoas.
E eu acho isso lindo, e eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Ah, o que, quando você me contou desse meme, desse post na internet, eu lembrei daquele filme, já tem um tempo, eu não sei, eu acho que é da década final dos 90, começo dos 2000, que era aquele filme do Mel Gibson, do que as mulheres gostam. Foi muito famoso na minha época. Quem não assistiu esse filme, eu não vou dar muitos... Na minha época, a gente já começou a dizer essas coisas, No né? meu tempo, né? Mas, basicamente, ele toma um choque, né? E ele começa a ouvir o pensamento das mulheres. E ele sempre é um cara assim, meio canastrão, né? Meio galanteador, conquistador. Ele começa a entender o que as mulheres realmente sentiam, o que as mulheres realmente queriam. Mas ele trabalhava numa agência de marketing, né? De propaganda e marketing, e ele fez lá um trabalho roubando a ideia da parceira dele, que depois veio a ser o par romântico dele. A Helen Hunt? Né? Helen Hunt, né? E era uma propaganda para Nike, né? E era lá uma mulher correndo numa pista, né? E o mote da campanha era, né, Nike, no games, just sports. Sem joguinho, né? Apenas esporte, apenas bem-estar físico. Com essa coisa de, eu tenho que me vestir para agradar, eu tenho que me vestir para parecer bonita, eu tenho que... cansei, né? Eu só quero correr, né? Só quero cuidar do meu corpo. Porque eu só quero ser feliz comigo mesma, né? Essa que era... Nossa, o pessoal ganhou a conta, né? Etc, etc. Voltando para hoje cedo. Hoje cedo, antes da nossa gravação, eu estava na academia. Pelo local que eu fui da academia, e pelo dia da semana e pelo horário, o pessoal era ali da minha faixa etária, né? Então, eu estou com 55, então era o pessoal ali dos seus 40 e muitos até os 70 e poucos, né? A academia, né, da melhor idade nesse horário. A gente fica novinho na nossa academia, né? A gente fica um pitel. E aí, né, essa questão, ela é aparente, porque, lógico, havia senhores e senhoras na academia, mas eu posso falar que os homens, né, os meninos, eles estavam todos eles vestidos, né, com roupa de faxina, né? Mete uns shorts aí, mete uma camiseta de... não tinha ninguém com camiseta de político, mas eu já vi gente com camiseta de político na época da eleição, sabe? Eu tô aqui para fazer exercício. Era o que eu consegui botar pano para malhar. Já as senhoras, né? Nossa, né? Não, elas estão assim, ó. Se existia assim, um grau de bem vestido, né? Os homens estão aqui, a média das mulheres está aqui. Ele né? fez um sinal de porque bem embaixo e bem em cima para maior, você que não está nos vendo. Deve ter mulher ali que... devia ter mulheres ali que, se elas me falassem que elas tinham passado antes no cabeleireiro para ir na academia, eu teria acreditado. Né? Tá. Então, Nossa, maquiadas, Marcelo dizer isso, elas estavam maquiadas, penteadas, né, com roupas de ginástica, acessórios, etc. Né? Então, vamos lá. Né? Quem está certo, quem está errado. Que interessante, mas é uma foto fenomenológica. Então, olha só. Então, se a mulher, né, ela se arrumou, colocou uma roupa combinando esses tecidos, né, de malhação, mostrando o corpo, e ela se sente bem com isso, joia, seja feliz. Vai malhar, faça a malhação. Agora, se ela fez isso para ficar assim, preocupada com os olhares dos outros, e por estar preocupada com os olhares dos outros, eu estou com um acessório que me incomoda, eu estou com uma roupa que impede a livre movimentação, né, ou a realização do exercício de uma forma confortável, aí não. Mas eu estou lá cuidando da minha vida. Quem sou eu para julgar, né, se eu estou me vestindo para mim mesmo ou se eu estou me vestindo por outro? Eu me sinto bem de roupa de faxina, né, digamos assim. Né? Então como eu sei que eu vou suar, que eu vou transpirar, já passei por experiências de até rasgar uma camisa, um shorts quando engata na máquina, sabe? Então,
Eu não vou com roupa de missa, né? Para academia, né? Mas se tem gente que, se não for assim, não se sente bem, seja você mesmo, né? Claro. Então, faça suas escolhas. Agora, se você estiver fazendo as suas escolhas para tentar se ver no olhar do outro, aí é complicado. Né? Que incrível, Mar. Eu adorei a tua figura da academia, porque como mulher aqui já me posiciono, eu percebo muito mais julgamento se a gente não está arrumada, sabe? Nunca chegou ao ponto de alguém me dizer, como fizeram no post dessa senhora, olha, você parece ter 90 anos, né? Mas a gente percebe que a forma como você é tratada, se você está arrumada, maquiada, com cílios postiço, como eu uso muitas vezes para dar aula, porque eu tenho poucos cílios. Aí eu vou lá e boto um cílios postiço, marco quando a gente está fazendo gravação. É diferente. Talvez a gente se sinta diferente, daí cria uma conexão diferente. Eu também aposto nessa possibilidade. Mas o que me incomoda não é estar ou não com os cílios postiços. É como tu disse, só sair de casa dar aula se tiver de cílios postiços, senão eu não vou. Porque daí eu não estou boa o suficiente para isso. Então, quando a gente passa a ser um condicionante de performance, de bem-estar e de posicionamento, a forma como tu acha que tu está sendo percebido, aí a coisa começa a emperrar. E é completamente inútil, né? Eu lembro da nossa filha lá muito tempo atrás, né? Quando ela começou a ter os primeiros namoradinhos na escola. E ela estava toda encucada, né? E ela chegou assim para mim, a gente estava voltando para casa, ela perguntou assim bem sério: pai, eu fico melhor de cabelo crespo ou de cabelo liso? Oh, que amor. Que idade ela tinha, Má? Poxa, devia ter seus 10 ali, 10, 11, né? Já preocupada, né, em como ela seria percebida, né, no olhar dos meninos. Né? E aí eu falei, filha, assim, ó, uma frase que me vem à cabeça, né, dos livros que eu lia lá na infância, é que a beleza está nos olhos de quem a vê. Tá? Então, a beleza está nos olhos de quem a vê. Vai ter meninos que acham bonitas meninas de cabelos cacheados. Vai ter meninos que acham bonitas meninas de cabelo liso. Então, fica do ponto de vista de quem admira a beleza, que tipo de beleza ele admira. E se você tentar impressionar um menino de cabelo que gosta de cabelo liso, alisando o teu cabelo, não vai ser eficaz. Né? Então, seja quem você é. Né? Use o cabelo que você quer usar. Porque usando o cabelo que você quer usar, sempre haverá algum menino que achará esse cabelo lindo. Né? Porque você não vai conseguir mudar a opinião. Né? Não, eu quero que você goste de mim de cabelo comprido, eu quero que você goste de mim de cabelo curto. A pessoa vai gostar daquilo que ela gostar. E ela vai achar lindo. Né? E o contraponto é, mesmo que você não esteja satisfeita com a sua imagem, como a beleza está nos olhos de quem vê, com certeza haverá alguém que vai olhar para você e vai te achar linda. Do jeitinho que você é. Que lindo, Então, para de tentar agradar quem quer que seja. Seja feliz sendo quem você é, que com certeza alguém vai achar isso lindo, maravilhoso e vai se apaixonar por você. E ela, tá. Que alívio. E ela Ah. adora o cabelo dela. E a gente adora o cabelo dela. Uhum. Crespo ou liso. Sim. E esse é o ponto, sabe? Eu acho que a gente precisa olhar para si mesmo com esta busca da beleza. Aí tu me traz uma outra reflexão. Se a beleza está nos olhos de quem a vê, será que a gente consegue se ver e procurar beleza? Então, onde a gente procura essa beleza? Porque se a gente também procura essa beleza no outro e apenas no outro, a gente vai ser sempre infeliz com o que quer que a gente tenha. E aí eu abro espaço para a gente falar do sentimento da comparação, em que a gente se ressente do que a gente vê no outro, que é basicamente a inveja. Mas pode ser outras coisas também. Então, a gente tem esse kit aqui da Judith Orloff, que de vez em quando vem visitar o Arenê, tá? Mostra ali para o pessoal.
eles, que eu saiba, só tem em inglês, tá, gente? Mas a gente vai trazendo, né? Como sempre aqui na Conexão I, a gente faz a conexão com essas melhores teorias, né? No Arena IE, a gente faz as melhores teorias que a gente enxerga dentro da inteligência emocional. E a Judith Orloff, ela tem um dos livros, eu sempre também comento isso, que foi um marco para mim, para os estudos de psicoeducação e regulação das emoções, que se chama Liberdade Emocional. É um best-seller ainda até hoje e acho que é o melhor livro dela. Ela tem outros livros também, mas eu acho esse simplesmente fenomenal. Então, esse livro, esse Emotional Repair Kit aqui, ela tem uma das possibilidades que é de transformar inveja em autoestima. Como é que a gente transforma a inveja a partir da autoestima? Então, ela vai dizendo aqui, ó, primeira coisa, a gente sempre faz uma espécie de inventário do teu mundo emocional para transformar isso. Então, identifica as tuas emoções negativas. Onde que aconteceu, onde que você tem um gatilho de inveja? Exatamente o que tu inveja, geralmente. Porque as pessoas têm tanto receio de serem invejosas que elas acham muito mais fácil reconhecer inveja nos outros. Mas a inveja é sim um sentimento mesquinho de que eu valho menos na comparação com o outro. Há quem diga que a inveja também você direciona a raiva à alegria do outro. Mas eu não queria me focar tanto nesse lado mais maligno da inveja. Eu queria focar numa inveja mais comum, assim, de você olhar uma coisa, você achar que você tem pouco e você ter um pouco de raiva da pessoa de ter aquilo, mas não necessariamente ter uma relação. Você despreza aquilo e fala, não queria mesmo, nem queria mesmo, né? Ou você fica ressentido e acarabunhado. Então, assim, a primeira coisa é, quais são os teus gatilhos? Você inveja o quê? Quem tem estudo, quem tem dinheiro, quem tem juventude... quem tem, sei lá, uma determinada aparência física, quem tem um relacionamento, todas as anteriores, né? Nossa, que coitada invejosa. Né? Então, assim, é importante a gente saber esses nossos gatilhos. Todos nós temos aquilo que a gente deseja e que a gente não se sente suficiente para alcançar. E isso nos torna pessoas pequenas para a vida. Pequenas no sentido de... mesquinhas, nesse sentido de pequena, porque tem muita coisa pequena bonita. A gente tem uma gata pequena também em casa, né? Mas no sentido de você não te mixar. Eu gosto desse termo também que a gente usa no Sul, né? Não te mixa. Não te faça ser menor do que as tuas possibilidades, né? Então, ela fala primeiro para a gente identificar as emoções negativas, admitir francamente a tua insegurança. Conversa com a tua insegurança. Por que tu tem a sensação de impotência, de insuficiência, de não solvência, o que for? E aí sim, depois que tu assumiu esses sentimentos, como é que eu faço aqui? Agora, onde é que eu gostaria de me sentir? De me sentir, não de ser. Porque entra aquele conceito que tu tá pegando muito com o professor Chuck. A gente não pode botar uma condicionante pro amor pessoal. Eu só vou me amar quando eu tiver o meu cabelo liso. Eu só vou me amar quando eu tiver um pós-graduação. Quando eu pagar todas as minhas contas e tiver uma casa na praia. Cara, olha que vida infeliz que tu tá cavando pra ti, né? Sim, você sabe que esse gatilho da inveja... eu acho que uma das coisas que leva, né, a gente, às vezes, conviver com essa inveja é uma falta de autoconhecimento. O que você realmente gosta? Eu lembro quando eu ainda dava aula de economia na universidade, a gente tinha lá uma aula que era sobre políticas sociais, né? Então, era o pessoal que era a favor de políticas de assistência do governo, o pessoal que era contra políticas de assistência do governo, e aí a coisa foi indo para um papo assim mais para o lado pessoal. As pessoas começaram a colocar, né, o que elas queriam, o que elas não queriam, porque é justo, o que é não é justo, o cara tem isso e ninguém pode ter isso, e socialismo. A discussão foi para essa linha. E aí, né, tem um conceito da liberdade econômica que é... eu invejo aquela pessoa porque ela tem um carro, né, que custa R$200 mil.
E não é justo ela ter esse carro de R$200 mil, eu ter que andar aqui é o Transurb, né? Uhum. Então, enquanto eu tenho que ir para a escola, né, de Transurb, eu tenho que sair mais cedo e às vezes eu chego atrasado, às vezes eu tenho que sair Não, nem tinha Uber na época. Olha o quanto é velha essa aula. Uhum. Eu tenho que sair mais cedo da aula e ainda vou pegar o trem, né, e ainda vou ter que pegar um ônibus para chegar em casa, e a pessoa vem aqui na escola, vem de carro, etc, etc, etc. Eu falei, tá. Quanto custa esse carro? Né? Dá um número aí. Na época, um carro de luxo era 100 mil. Né? Hoje em dia, tem carros que... Né? 100 mil reais. Tá, um carro, 100 mil reais. Você está aí todo ressentido porque um camarada tem um carro de 100 mil reais para vir para a escola e você tem que vir para a escola ou para a faculdade de Transurb e de ônibus. Te dou 100 mil reais na tua mão agora. Está aqui, são seus. Como está em dinheiro, você pode fazer o que você quiser com esses 100 mil reais. É hipotético, tá, pessoal? A gente não tem todo esse dinheiro para dar aula. Eu te dou esses 100 mil reais aqui em dinheiro. Uhum. Tá? Você compraria o carro? Ou você faria outra coisa? Aí a pessoa... Não é. Então o carro não é a sua prioridade. Né? Se você tivesse isso, você usaria isso de outras formas. Usaria. Então, tem outras coisas que você valoriza mais. E, em vez de ir atrás daquilo que você valoriza mais, você está preso numa armadilha, né? De um desejo de um carro. Sendo que se eu te desse o dinheiro, você não iria comprar o carro. Então, você não quer aquele carro. Você está incomodado por outro motivo. Então, é o que você está falando. Descubra o que te incomoda. Que legal, mano. O carro, o outro, a comparação é um sintoma, né? É uma manifestação de uma falta de contato com o que você realmente quer e o que você precisa fazer, né, para você atingir o seu objetivo. Essa descoberta que é um baita antídoto em relação a se comparar com fulano, beltrano, né, cicrano e se livrar, né, desse sentimento de inveja. Tá, e aí eu vou acrescentar uma outra pitada aqui nessa conversa, que tem a ver com uma outra live que eu vi essa semana, de um especialista, o Schwartz é o nome dele. Ele tem um livro chamado Paradoxo da Escolha. Uhum. E esse conceito já é conhecido em economia também, né? Então, ele cita, por exemplo, um experimento que tinham lá 24 marcas de geleia para experimentar no mercado. Tava lá aquela moça que fica de... Como promotora. Chama? Promotora de vendas, com uma bandejinha com 24 potinhos pequenininhos de geleia e dando as bolachinhas para as pessoas provarem. Muitas pessoas vieram provar a geleia. Menos de 10% de taxa de conversão de pessoas comprando geleia. Por quê? Porque elas não conseguiam se decidir. Uhum. Tá, gostei, mas não sei qual e não tô com pressa, não dá para escolher. 24, muita coisa. E aí, quando eles colocaram uma bandejinha com 6 geleias, né? A semana seguinte, alguém caiu a ficha. Tem muita geleia aqui, vamos botar só 6. Menos pessoas foram olhar, mas muitas pessoas que foram olhar, aí não sei exatamente a taxa de conversão, mas foi mais de 40%, vou levar. Gostei mais dessa aqui, porque ficou mais fácil. Eu decido mais rápido e agora sim eu vou comprar essa geleia. Sim, um exemplo no mercado essa semana. A gente está na época do Natal, quem está ouvindo o podcast fora de período, né? E estava lá no mercado que a gente frequenta, promotoras, né, tentando vender peru. Isso. Né? E o peru esse ano está R$80 um quilo. Né? Então o camarada vai comprar um peru, tem peru lá, se o cara quiser, tem peru de 300 pila. Né? Nossa. Só que me chamou a atenção justamente isso, Ali. O que tem na geladeira? Peru. Pronto. Só peru. Peru. Tu quer o quê? Peru. Não porque antigamente você tinha lá o Chester, não, tinha o Chester, tinha o peru defumado, tinha o peito do peru, tinha o lombo, tinha essa variedade de coisas e tudo caro. Né? E aí você olha para aquilo, tudo caro. Vou esperar mais um pouquinho, quem sabe em outro mercado, etc. Não, você vai lá, só tem peru. Então, ou você compra o peru ou você não compra o peru. Então, a tua escolha passa a ser
Tá, qual que é o peru que cabe no meu bolso? Me lembrou do Ford Aí tem o T. peru, Se aí tu tem quer o peru, carro, é preto. É preto. Aí tem o peru, né, de 170, né, que é um peruzinho ali, e tem um peru de 300 pila, né? Então é só o quanto que eu estou disposto a pagar para o peru. Nossa. Porque se tivesse peru, peito de peru defumado, Chester, confuso demais. Tender, não sei o que, vou esperar um pouquinho. Tá, e por que eu trouxe o paradoxo da escolha para nós aqui? O que tem a ver o paradoxo da escolha com autoestima? Uhum. A questão é, a gente tinha uma ideia muito pequena, agora pequena num bom motivo, tá? Tô usando essa palavra demais hoje, né? Mas a gente tinha uma ideia restrita, essa era a palavra que eu procurava, do que era sucesso. Ter sucesso era corresponder a uma determinada expectativa para tua idade e para teu gênero também, né? Se tu era homem ou mulher, tinha diferentes expectativas de sucesso. E no máximo adiante na vida da tua profissão, caso você tivesse ali um nicho de trabalho. Tu tinha pouquíssimas saídas do que era uma pessoa de sucesso. Então, o sucesso era ter filho numa determinada época. Ou o sucesso era ser uma mulher malhada, bacana, toda né, bacaninha, fit. Ou o sucesso era você ter 200 títulos. Ou o sucesso... Você não tinha como hoje a expectativa de ter todas as anteriores com 20 e poucos anos, ou você é um vice-treco de subcoisa. Então eu tenho a impressão, e a gente até fez nas nossas mentorias de mulheres, eu peguei a quadrinha da Maitena, né? Da história de que foi aumentando a nossa lista de exigências. Então, como a lista de exigências está gigantesca do que você tem que ser para você ser uau, a gente ficou com aquela aparência mais básica. Tu é bonita e tu tem seguidores. Oh, parabéns. Né? E tu consegue falar 3 frases. Bah, que fantástico. Então, a gente foi deixando raso e em cima dessas percepções das curtidas. Eu lembro sempre quando teve uma virada disso, que faz aí uns 10 anos que isso aconteceu, que eu fui dar uma palestra no centro da cidade para a Feira do Empreendedor e eu... veio meia dúzia de gente, a feira é assim mesmo, né? E lá pelas tantas, a nossa palestra era sobre, se não me engano, alguma coisa de posicionamento, porque ali a gente faz os treinamentos nesse tipo de feira para as pessoas que estavam buscando um curso de graduação, para saber se ela vai empreender ou se ela vai fazer uma faculdade, era esse o contexto. Então, eu estava falando para jovens, eu estava falando para pessoas com seus, no máximo, 19, 20 anos de idade, terminando o ensino médio e tentando definir sua carreira, sua vida profissional. E aí veio umas menininhas falar comigo no final e contaram para mim que elas tinham uma espécie de clube de curtidas, em que uma curtia a postagem da outra e que isso era uma prática recorrente para que elas pudessem se alavancar um pouco melhor na rede para poder buscar um melhor lugar no espaço de trabalho. Eu fiquei abismada com aquilo. E eu fiquei assim, com muita, não vou dizer pena, mas assim, me sentindo, nossa, como é mais difícil ter 20 anos agora do que quando foi na minha época. Porque a gente não tinha rede e a gente não tinha a menor noção do que acontecia no resto do mundo. A gente comprava as revistas com as modelos e coisas... Quando eu comprava adolescente. Na época da faculdade era vender o almoço para pagar a janta para conseguir sobreviver. Então, tu não tinha essa ideia de ter que estar agradando as pessoas o tempo todo. Então, não sei mais. Eu acho que eu estou viajando aqui muito, mas o que isso está te recorrendo? O que está te fazendo? Por exemplo, eu lembro quando a gente falava, né? A gente já fez aqueles treinamentos de life coaching, né? Ou de... coaching de vida, né? E a gente comentava, né, da crise dos 40, que virou crise dos 30, e essa crise cada vez está diminuindo, né? O que era essa crise dos 30? Vou colocar uma data aqui. Eu parto do princípio que qualquer que seja o meu grau de maturidade ou de compreensão das coisas, a gente sempre vai estar se engajando ou se empenhando em coisas que nós acreditamos serem de valor para nós. Né?
Então, se autoestima, né, é você se ouvir, se escutar, acreditar que você consegue. Que você se basta como que você se baste, que você consegue, dentro da sua regra de valor, perceber que você está chegando onde você quer chegar. Eu parto do princípio que todo mundo, a qualquer momento, né, está tentando dar o melhor de si. Isso. No seu grau de entendimento. E na época de vida que está. Na época de vida que está. E aí o que acontece, né, à medida que você vai amadurecendo? A tua compreensão de mundo vai modificando. Tua experiência, teu histórico, as mulheres viram mães, né, os maridos, né, os meninos começam a ter que sustentar a casa, né, os boletos chegam, seja lá o que for, a tua visão de mundo se modifica. E, de repente, tem alguma mudança nessa tua hierarquia de valores. E você olha para a sua vida e, a partir desse seu novo entendimento, você fala assim, bah, não era bem isso. Não era aqui que eu queria estar. Não era aqui que eu queria estar. Eu fiz que não era bem essa. Olha o tempo que eu desperdicei. E aí a gente entrava em crise. Né? E a gente vai passar por várias crises. À medida que a nossa expectativa de vida aumenta, a gente vai passar por cada vez mais degraus de maturidade, de compreensão do mundo. Mas a gente olhava para trás e falava, puxa vida, não era bem isso. Nossa, perdi 30 anos da minha vida. E agora como é que eu me recupero, etc. Especialmente aí divórcio, né? Você está falando de uma coisa que é muito... Divórcio, um relacionamento... Uma demissão. Uma demissão, uma carreira que se mostrou lá. Tá, e aí a gente patinava um pouco, mas logo, né, pegava o rumo de novo. O que eu vejo o risco hoje, principalmente com esse mundo virtual, é que a gente está se contentando com tão pouco sem ter a noção do quão pouco isso é. Vou tentar me explicar aqui. Por exemplo, futebol. Então, um sonho, né, comum de guri, de adolescente, era ser um jogador de futebol de sucesso. Porque com um jogador de futebol de sucesso, eu teria a chance de ter uma carreira internacional, eu teria fama, eu ganharia muito dinheiro, etc, etc. Então, eu vou tentar jogar futebol. Muito difícil, né, você passar por uma preleção e você, de fato, ter talento. Né? E, de repente, algum jovem fala assim, puxa vida, jogar futebol não é para mim. Mas tem o videogame da FIFA. E eu vou ser um expert em videogame. Né? E eu vou me tornar uma celebridade. Hoje em dia tem influencers nas redes sociais que compartilham partidas, né, de videogame. Tem um até famoso aí, que tem os seus 40 milhões de seguidores, que ficou famoso, né, mostrando como vencer etapas. Eu feliz, né, e contente que não faço ideia do que tu está falando e consigo muito bem viver com isso. Agora, imagina esse jovem, né, que é o as do videogame, quando ele chegar na idade das crises, né? Então, nossa, eu vivi no mundo virtual. E o mundo real mas aí é tá lá que tá. fora. O fato dessa pessoa ter ficado... Porque eu comentei que eu não faço ideia, é esse específico dos 40 milhões de seguidores. E, com certeza, se eu conversar com uma pessoa que é um desses seguidores, e eu disser que eu nunca tinha ouvido falar desse canal, a pessoa vai dizer, mas em que mundo tu vive? Então, o que eu acho que as pessoas têm que se dar conta é que nós vamos habitar diferentes mundos. Isso. Mas assim, não é porque eu falo assim, você tem que se aceitar como você é, que você tem que deixar de ter senso crítico com relação às suas escolhas. Né? Porque qual que é a penalidade? A penalidade de você ter uma escolha, eu sou assim, gostou, não gostou, adoce, né? É isso que eu quero para mim. Ok, você tem a liberdade, mas você tem certeza que isso é o que de melhor você pode escolher para você, pensando no longo prazo? E aí, olha, que eu acho que é a maior dificuldade, esse longo prazo. Porque é muito fácil, né, eu definir as minhas escolhas, no paradoxo aí das escolhas, pensando no aqui e agora. Se eu for pensar no aqui e agora, se eu for pensar no que é mais confortável, se eu for pensar no que mais me traz satisfação, agora a decisão é essa. E aí a gente pode cair numa armadilha de, agora está quentinho, mas daqui logo mais ali na frente não vai estar. Não, mas eu não quero pensar nisso agora.
porque isso é desconfortável, isso faria eu ser crítico das minhas próprias escolhas. Então, como que a gente equilibra, né, o aqui, agora e o futuro? Como a gente equilibra a nossa percepção com a percepção dos outros, né, que a gente convive, que a gente ama e que nos ama. Então, isso que é a principal dificuldade, eu acho, desse tenho que me aceitar como eu sou. Mas eu não vivo sozinho no mundo. Então maravilhoso tu dizer isso. Isso foi uma outra gatilho que eu tive hoje de manhã. Que a gente estava arrumando mala, porque a gente vai viajar, vamos para o interior do estado fazer mais acho que o último workshop do ano dessa vez, né? E eu estava ouvindo músicas aleatórias que o meu Spotify me trouxe. E estava de boas lá ouvindo. E lá pelas tantas, a moça diz em inglês que não é possível uma pessoa se amar só por si mesma. Que ela precisa ser também amada. Eu diria que isso é uma meia-verdade. É claro que você não pode ser o ser, como a gente brinca, o alecrim dourado, que dane-se que os outros pensam de mim, eu me basto. Nesse sentido, de que eu não importo com que os outros vivam ou façam, eu sou sozinha no mundo. E isso me fez, inclusive, lembrar o contraponto dessa música que estava tocando, que eu não faço ideia de qual é, tá, gente? Posso até procurar lá, porque era uma música dessas aleatórias também, que ele põe numa playlist, né? Que é a música que foi Grammy desse ano, da Miley Cyrus, de I Can Buy Myself Flowers. Flowers dela. Eu posso comprar flores para mim mesma. Eu não preciso de alguém que me mande flores. E aí a gente começa a flertar de novo com o narcisismo. E aí é que a autoestima tem um momento em que se torna narcisismo e num sentido de excludente do resto do mundo. E é muito estranho a gente fazer essa relação, para mim me parece estranho, porque a pessoa quando ela é abundante em estima, ela se protege do narcisismo. Porque se eu me amo como sou, eu não preciso que os outros gostem de mim e, portanto, não preciso engrandecer o meu ego perante os outros, ou pior, diminuir os outros para eu me sentir melhor, que é o processo narcísico faz. Mas, voltando então para a música e para o que tu está dizendo, Ma, isso me fez lembrar aquilo que a gente sempre comenta nos treinamentos nossos quando a gente faz o módulo de autoconhecimento. Nós temos 3 eus para a gente administrar. A gente tem um eu que é o que a gente é hoje. A gente tem um eu que é um eu ideal, é o nosso sonho de evolução como eu. E a gente tem um eu que a gente transmite para o mundo, que até o Jung chamava de persona, né? Como nós somos percebidos. Como nós somos percebidos. O sonho de consumo é que esses 3 eus, eles tenham pelo menos uma intersecção. Ou seja, que eu consiga ser já um pedacinho do que eu desejei para mim. Que eu já seja um pouco a minha pessoa referência, que eu tenha orgulho de algumas conquistas minhas, por exemplo, e que eu também pareça muito com o que eu acredito que eu sou. Ou seja, que as pessoas me digam características sobre mim que eu, de fato, eu sou assim mesmo, né? Então, quando eu consigo navegar com essas intersecções, eu estou fugindo do narcisismo, no sentido de que eu não estou tentando parecer o que eu não sou, ou ganhar uma validação, né? Mas eu também estou garantindo um espaço de melhoria contínua, vamos dizer assim. Nós somos uma plataforma em movimento. Nós não estamos prontos. E está tudo certo assim. Então, a gente sempre tem espaço para melhorar. O que não significa que a gente não valha com o que a gente é. É que a transformação é parte de estar vivo. Sim. E aí, como a gente usa essa persona, como a gente usa esse como nós somos para os outros. Porque, vamos lá, quem tem razão? Eu ou o outro? Né? Quem sabe mais sobre a minha vida? Eu espero que a resposta seja eu, né? Porque eu tenho que ter mais noção do que eu sou do que os outros. Então, mas se eu me isolar, né, e virar um alecrim dourado, eu posso me desconectar completamente, claro, né, claro. Da sociedade. Até o filme que a gente mencionou no começo, né, do que as mulheres gostam. O camarada não ter noção, né, do sentimento das mulheres ou o sentimento que ele provocava nas mulheres com as quais ele convivia, tornava ele uma pessoa completamente não grata, né? Então, eu
tenho que ter essa noção do efeito que eu provoco nos outros. As escolhas são minhas. Perfeito. Mas eu me preocupar com a forma com que eu sou percebido, a forma com que eu sou visto, ajuda a calibrar essa minha decisão. Eu não vou conseguir agradar todo mundo. Eu não vou agradar todo mundo sempre. Não tem assim, essa persona aqui é a prova de balas. Né? Ela vai... Não, né? Você vai escolher. Olha, eu sei que se eu for por aqui, eu vou agradar, né, gregos e desagradar troianos. Ou vou agradar troianos e desagradar gregos. Mas ok, não dá para agradar gregos e troianos, né, como era o ditado popular. Faça as suas escolhas, mas tenha noção das escolhas que você está fazendo. E não tenha medo também de desagradar. Aí eu vou trazer aqui o livro do Goleman com o Carrie Chernes, né, o Optimal, né, o último livro deles. Do tio Goleman. Né? Já deve estar chegando a tradução. Em seguida, esse aqui ainda está em inglês. A editora, né? no Brasil já Mas traz. ele fala aqui, né, manage yourself, se gerencie. Sim. Né? O que você quer ser? Né? Use a inteligência emocional para ser o que você quer ser. E dentro do se gerencie, olha lá, tem adaptabilidade um de aqui, novo. Que legal. Estou vendo muito essa palavra. Ele cita o livro da Susan David. Olha lá, né? A gente sem querer conectou, agilidade então. emocional. Olha que bacana. E ele fala assim, a Susan David fala do joguinho da família feliz, dos finais de ano. Né? Imagina, você tá indo para um final de ano, todo mundo que vai participar da festa se ama incondicionalmente. Claro que não, né? E ele falou, pode ser o joguinho da família feliz, pode ser o joguinho do escritório feliz, né? do Happy Family, do Happy Office, porque fica chato, eu não posso ser autêntico e falar pro fulaninho, olha, né, não concordo. Então ele fala assim, escuta, tem uma diferença muito grande entre você ser a boazinha, o bonzinho, que não fala mal de ninguém. Então, se é para falar mal, eu prefiro ficar quieto. Ou você ser gentil e, com gentileza, dizer o que precisa ser dito. Né? Então, se você quer, de fato, viver numa família feliz ou viver num ambiente de trabalho feliz, se a gente não puder botar na mesa as nossas diferenças, né, sobre a minha persona, a tua persona, o que você acredita, o que eu acredito, já que a gente compartilha o mesmo espaço, a gente vai ser infeliz. Ou a gente vai viver uma farsa. Né, eu acho que é o grande problema, Má. Desculpa fazer um parêntese melancólico aqui, gente. Porque a gente geralmente vai se encaminhando para o final do episódio com um certo otimismo, né? Mas eu acho assim que as pessoas ainda convivem muito numa aparência de gentileza e sempre que possível sendo sarcástica, sendo irônica. Porque não dá para segurar, né? Aí vira cinismo, vira sarcasmo, né? Porque você não tem a coragem de falar o que precisa ser dito. Então, uma das coisas que ele defende aqui, citando a Susan David, é que você não deve procurar ser esse cara bonzinho. Você não deve ser esse cara que procura agradar os gregos e os troianos. A gente diz o people pleaser, né? O cara que quer agradar os outros. Agora, você não precisa ser um tosco. Né? Não, a grosseria nunca é uma licença para nós. Mas a verdade, sim. Então, falar o que precisa ser dito de uma forma gentil, compassiva, amorosa. Mas não vão gostar de mim. Cara, você não vai agradar todo mundo. Né? Pois é, e esse assunto não se esgota, né, Má? Eu fico impressionada aí, porque a gente vai puxando camadas dele e eu acho ele fenomenal, que é justamente o grande desafio da inteligência emocional, vai? Onde é que termina eu e onde é que começa o outro? Onde é que vai a minha necessidade de mudança e aonde vai a minha necessidade de colocar a minha verdade na mesa e garantir que a pessoa que está na minha frente saiba o que eu preciso, o que eu desejo, o que eu quero. Claro, somos seres sociais, a gente não vive sozinho. Né? Tinha uma piadinha, né, de horóscopo um tempo atrás, né, que fala assim, Sagitário, né, período favorável para mudanças, tente outro planeta, porque aqui você não vai se dar bem mesmo. Cara, você vive aqui. Né? Você vive nesse planeta, com essas pessoas. Então, não vou conseguir agradar todo mundo, mas entre não agradar todo mundo e ser um people pleaser e não agradar todo mundo e ser um narcisista, falso influencer ou também. ser um influencer, ou ser um manipulador, um maquiavélico, não. Com a inteligência emocional, primeiro você se conecta ao que você acredita
E aí você fala assim, tá, então como é que eu vou compartilhar essa minha visão de mundo, que atende às minhas necessidades, né, que eleva a minha autoestima, com o outro, da forma mais gentil, mais assertiva, mais humana possível. Mas você se omitir, se anular, não é ter inteligência emocional. E se sobrepor sobre o outro também não. Também não. Né? Então, você não pode... para evitar emoções negativas, né, se anular. Ou para fazer com que você sempre, né, seja o dono da bola, dane-se as emoções negativas que você está provocando no outro. E aí, outro. quando uma pessoa ela faz esse movimento de bater para não ser rejeitado ou se submeter para também não ser abandonado, o que ela está fazendo? Ela está colocando no outro o poder do amor que ela pode ter por si. Não sei se eu consegui ser clara. Sim. Mas sabe, assim, a gente precisa colocar o timão, o controle do nosso amor próprio nas nossas obras, nos nossos pensamentos, nas nossas conquistas, naquilo que a gente projeta de mundo, nos nossos valores. Mas não na percepção que o outro pode ter de nós. Sabe, Ali, a gente sempre tem essa questão da psicologia positiva, né, da influência positiva e de gerar emoções positivas. Legal, né? Eu acho que é isso que a gente quer no final das contas. Mas para chegar lá, eu acho que a grande prova da inteligência emocional é a gente aprender a lidar com as emoções negativas. Nossas, dos outros, as que a gente recebe dos outros, as que a gente eventualmente vai provocar nos outros, que é ao saber lidar com essas emoções negativas de uma forma assertiva, humana, compassiva, empática, é que a gente vai chegar lá no final do túnel e sermos um pouco mais felizes a cada dia que a gente amadurece, né? Mas o grande segredo, o grande benefício da inteligência emocional é a gente reconhecer e aprender a lidar com o desconforto inerente à vida. Mas fenomenal. Isso dá um corte. Isso dá um corte. Mas muito, muito legal. E o último recado que eu ia dar da Susan David, a gente pode trazer ela outro dia. A gente seguido traz ela no Norenê. Ela já é parceira nossa, arroz de festa aqui do já é arroz de festa. Eu tava com o trecho dela desse capítulo 3 sobre o desenredamento emocional, né? Então, quando a gente se sente muito enredada, são muitas emoções e agora é a época em que parece que a gente está sentindo tudo junto, né? A gente tem raiva das coisas que estão erradas na vida, no mundo. A gente tem tristeza pelas perdas que a gente teve, ou mesmo pelos desapontamentos que a vida nos trouxe em relação a pessoas, em relação a conquistas. A gente está com medo do futuro, porque pode ser que o futuro ainda seja também até pior, né? A gente não sabe, mas a gente tem receio de não conseguir dar conta dos desafios. Muitos de nós temos esses receios. E a gente também se sente um pouco culpado pelo que a gente não conseguiu fazer nas propostas do que se tinha para si mesmo ou para nossa carreira, né? Enfim. Então, esses sentimentos todos estão embaralhados lá. E como é que a gente começa a aceitar a si mesmo cercado desses sentimentos todos? Pegando um por um para conversar. Isso aí. Então, o que a gente tem que ter é esse tempo de conversar com o nosso sentir. Como se faz isso? Claro que a maneira mais clássica é pela terapia, mas também podendo ter uma conversa com alguém de qualidade, uma conversa que seja, de fato, sobre os sentimentos e não sobre coisas que a gente deveria dizer ou fazer ou que a gente queira, sei lá, mostrar que fez, né? Aquela conversa de performance, por exemplo. Essa conversa não adianta em nada para a gente lidar com os nossos sentimentos. Tem gente que é bom escrever também, colocar no papel físico mesmo, ter o exercício da escrita sobre os sentimentos é sempre muito bom. E, claro, se você curte ouvir podcasts e conteúdos como esse do Arenê, né? Isso também ajuda a gente a poder regular as emoções. Tu sabe que isso que você falou é o primeiro filme do Divertidamente. Né? Aliás, vale a pena assistir o Divertidamente 1 e 2, quem não assistiu, né? A gente sempre renova, né? Porque sempre lá na cabine de comando da Healy, você tinha alegria e o resto é emoção negativa.
Tudo. Então, é uma emoção positiva que é a alegria, e aí tinha lá a raiva, né, o medo, a tristeza e... O nojo. O nojo, isso. São 4 emoções negativas para uma emoção positiva. E é assim que a vida é, né? Por que a gente tem mais emoção negativa? São mecanismos de aprendizado, a gente trabalha para buscar alegria, mas para evitar o sofrimento. Então, a gente tem que ter contato e entender o sofrimento, como você está falando. Mas no primeiro filme, Divertidamente, a alegria, ela meio que domina a cabine de comando. Uhum. Ela fala, não, tristeza sai daqui. Não, raiva sai daqui. Não, nojo sai daqui. Ela sorria, você está sendo filmado, né? Você costuma dizer nos treinamentos. Eu não vou me permitir uma emoção triste. E ela faz isso tanto, até que chega uma hora, a Ridley, a personagem, entra em crise e aí a tristeza assume. Que é basicamente o que a gente estava falando da crise dos 30, da crise dos 40. Se você não encarar essa emoção negativa, como você falou, e conversar com ela, ou com a ajuda de uma terapia, de uma mentoria, como você faz, ou então com os seus clientes, ou então com um diário, seja qual for o método que você tiver à sua disposição para entrar em contato com a emoção e entender o porquê, se você evitar isso, isso vai represando. Né? Vai ampliando. Como é que é? O que você não exprime, você deprime, vai chegar como uma hora... Como diz a Edith Eger. É a Edith Eger. E vai chegar uma hora, em vez de ser um bater-papo, né, com a tristeza, vai ser uma crise. É verdade. Né? Então... E tem um porquê disso acontecer, né, Má? Interessante que nos últimos livros que eu estava lendo essa semana, estava lendo alguns materiais do John Gray. O John Gray, ele ficou mais famoso no Brasil por aquele livro do Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus, né? Uma série, né? Porque ele tem uns 30 livros de Marte um monte de Vênus, disso, né? Mas ele é um excelente psicólogo de relacionamentos e de compreensão das bases emocionais. E uma das coisas que eu estava lendo e achei muito interessante... Quando a gente fala em estratégias não adaptativas de lidar com emoções positivas, qual é a nossa assim, campeã de audiência que as pessoas vão nela? É a repressão emocional. Sim. Então é assim, não, isso que eu estava falando, não vou sentir isso não. Não, isso é bobagem, vamos ser racional aqui. Não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Não, já veio de mimimi aqui para mim, ó. Ó a DR. Então as pessoas fazem, debocham e tal, e pegam aquela emoção e enfiam num porão bem escuro. E aí, como eu brinco também nos treinamentos, um belo dia o Godzilla sai de lá. Só que quando o Godzilla não sai de lá, porque tu tanto alimentou ele sem saber que estava alimentando, o que ele pode fazer com você também? E é o que esse autor fala. E eu acho muito interessante. De tanto suprimir emoções negativas, sabe o que você faz? Você suprime qualquer resposta emocional. E aí você suprime as positivas junto. Então agora nem que você queira, você liga ou sorria, você está sendo filmado. Você entra num cansaço tão grande em relação ao mundo, à vida, porque você não tem mais material emocional para ir lá e lidar com isso. Por isso que o mote lá do Mark Brackett, lá de é permissão para sentir, né? Isso aí. Permita-se sentir. Porque senão, de tanto apagar o volume das negativas, você apaga junto toda a tua vida emocional. E a tua vida se transforma num processo depressivo. Então ele traz isso, e existem muitos dados nessa direção, parecido com o que você não expressa, você deprime, da Edith Eger, né? Mas aqui o caminho dele é... Eu preciso passar pelas negativas porque elas vão me levar às positivas. Então, uma vez que eu conseguir entender aquilo que me irrita, aquilo que eu preciso lidar das minhas perdas, que a vida vai trazer perdas. A cada ano que passa, a gente vai ter perdas. Graças a Deus teremos ganhos também. Mas aquilo que você tinha, você não terá mais. E essa é uma realidade muito dolorosa para nós. Em determinadas fases da nossa vida, isso dói muito deixar esses pedaços nossos, essas construções de mundo para trás. Então, a gente vai ter que lidar com as nossas perdas, a gente vai ter que lidar com o que não está correto na nossa intenção, na nossa régua de valor. A gente vai ter que lidar com as ameaças do dia a dia. E não dá para a gente fingir que isso não existe. Tem muitas abordagens religiosas, não é uma só delas, por isso que eu não vou falar nenhuma específica, que partem do princípio que tu tá aqui para aprender alguma coisa, tu tá aqui para se tornar alguém melhor. E a vida vai te dar essas oportunidades. Muitas. E enquanto você não aprendeu o que você precisa aprender, a vida vai continuar te jogando na cara, né, esses desafios.
né? Eu tinha até um amigo comum nosso, né, que falava assim, olha, dá uma olhada, porque se você olhar para sua vida e você não encontrar mais problema nenhum, quer dizer que teu tempo aqui já está acabando. Você não tem mais nada para aprender. Então, fica feliz enquanto você ainda vê um probleminha, alguma coisa para você aprender. Quando você olhar assim, não tem mais nada para aprender, então tchau, né? Foi um prazer te conhecer. Então, mas aí é uma coisa legal, que eu realmente acredito que nós não precisamos chegar no fim da vida para aprender isso. Toda vez, e agora eu falei toda vez, e não na vez, ou seja, não é uma única vez e sempre, e tá pronto. Nós sempre vamos precisar ter esse processo. Toda vez que a gente encara um sentimento negativo que está nos tomando naquele momento e que a gente consegue lidar com isso, vem uma sensação de bem-estar e um alívio de ter conseguido manejar esse material emocional. E aí a gente se abre para as emoções positivas. E a boa notícia também que eu tenho para dar é que quanto mais a gente visitar as emoções positivas por consequência de ter feito um bom trabalho emocional, mais emoções positivas vão se apresentar na nossa frente. Então, por exemplo, uma coisa que a gente estava comentando um dia desses em viagem, a gente tinha uma ideia do que era amor de relacionamento quando a gente tinha 20 e poucos anos. Até que a gente se casou. E hoje a gente percebe que é uma coisa muito mais complexa e muito mais bonita do que a gente podia imaginar. Que tem muito mais camadas do que é uma relação do que a gente imaginava aos 20 e poucos anos. Então, quando a gente está com medo dos sentimentos, a gente também não sabe o que a gente pode colher de bom deles. Esse que é o ponto. Existe uma recompensa por sentir. Esse que era o ponto que eu queria chegar. Para quem está disposto a aprender com a vida, né, a vida só vai te presentear com o que de melhor ela pode oferecer. Então, só que aí o que é o comprar o bilhetinho, né, o que é pagar o ingresso, né, para essa vida melhor? É a gente se dispor a aprender. E para aprender, a gente vai ter que lidar com essas coisinhas que nos deixam desconfortáveis. A gente vai ter que lidar com as diferenças, né, entre o que a gente pensa e o que as pessoas com as quais a gente convive pensam, no relacionamento, na família, no local de trabalho, né? Ninguém é uma ilha. Né? Tá, e aí eu acho que podemos deixar uma mensagem, caso você ainda escute esse Arena até o Natal, ou que seja ainda nas tuas festas de final de ano, ou de confraternizações das tuas férias até. Olha para os outros procurando o melhor nessas pessoas. Porque se você conseguir olhar para as pessoas, ao invés de procurar o pior delas, ou o que você deseja delas, ou o que te irrita nelas, você conseguir ver algo que te faça bem nessa conexão, você vai ter muito mais facilidade de fazer isso consigo mesmo também. E se quiser começar pelo lado contrário, também está tudo certo. Olha primeiro para o que há de positivo em você, para depois ficar mais fácil de olhar isso no outro. E segue teu ritmo, segue teu rumo, né? Você não vai de uma hora para outra se tornar o iluminado, o esclarecido. Né? Devagar, vai no teu ritmo. Devagar. Né? Piano se vai lontano, né? Então, a gente até brinca, né? Tem prazo de disposição, tem validade. Vai no teu ritmo. Isso, né? Mas aí. vai. Vai. Isso aí, gente. Eu adorei esse Arena. Eu espero que vocês tenham gostado. Achei muito suave. Acho que tem a ver com eu e o Mar já estarmos numa vibe de pré-férias, né, Mar? Pré-férias, né? Então, o próximo Arena vai ser uma retrospectiva do nosso ano e a gente se vê, então, em 25. É isso, né, Mar? E vamos desejar para quem nos acompanha aqui um excelente 2025, né? Ótimas festas e... confia que dá certo. Isso aí. Mais IE no mundo. Essa era a nossa hashtag. Então, a gente também deseja aí que a gente possa, ano que vem, ter muitos episódios para espalhar a inteligência emocional por aí. É isso aí. Um abraço, gente. Até 25.